Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 9 de abril, quarta-feira. Deus te abençoe. Estamos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o e o deu aos seus discípulos, recomendando: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Eu estou recordando aqui que estamos ensaiando para a cantata de Páscoa na minha congregação, um hino que tem esta mensagem, que fala do corpo e de Jesus e dos elementos da ceia, do pão e do vinho. Falando da entrega de Jesus, um hino muito bonito. Aliás, desde já convido a quem puder, quem quiser, estar conosco. São os nossos convidados para o dia 20 de abril, que é a celebração da Páscoa na minha congregação. Rua Doutor Campos Sales, esqueci o número agora, por incrível que pareça, mas depois eu deixo por escrito por aqui, no centro de São Vicente. Queridos, eu é, esse verso, amados, ele foi muito interessante sob muitos aspectos. Essa fala de Jesus, ele cai num simbolismo dos mais importantes. Cai é um termo feio, ele repousa sobre um simbolismo dos mais interessantes. Primeiro, porque a gente tem que afirmar o tempo todo que Jesus Cristo veio em carne e sangue. Porque é isso, segundo o apóstolo João, que o espírito do anticristo nega o tempo todo, né? Porque negar a vinda de Jesus, carne e sangue, ou seja, a encarnação de Jesus, nega a obra que Jesus veio fazer, que foi o sacrifício de seu próprio corpo e o derramamento do seu sangue. O ato da consumação de um plano antes da fundação do mundo, quando Jesus já havia morrido. Osmar, eu não entendo isso, mas é a entrega de Jesus, lá o comprometimento de Jesus, a obediência de Jesus antes da fundação do mundo para Deus já já garantiu, já sustentou um mundo caído de seres livres que deram as costas, que se rebelaram, que perderam parte da imagem de Deus e todas essas implicações que os irmãos bem conhecem. E aí, o que acontece? É interessante a gente recordar aqui a história. Lembra da Páscoa, né? Lá naquele movimento na antiguidade, quando Deus, com mão poderosa, usa a Moisés para libertar o povo que estava debaixo de uma escravidão no Egito. E depois de muitas obras poderosíssimas, jamais vistas, depois de Deus ter, como é que eu vou dizer, zombado, acho que pode ser essa expressão, zombado dos deuses egípcios, de Deus ter deixado claro que, pelo menos naquela concepção daquela época, que ele era o Deus dos deuses. Entende isso? Não que esses deuses existissem, mas Deus já estava evangelizando desde aquela época. O Egito foi uma grande evangelização mundial. E outros episódios relacionados a Israel é evangelização da parte de Deus.
Mas os irmãos recordam bem que o último evento foi a morte dos primogênitos e que Deus autorizou uma morte física destes primogênitos de toda a terra do Egito. E só escaparam os hebreus porque celebraram a primeira Páscoa, celebrada com muitos simbolismos e significados, muitos. Então estavam ali prontos para a partida, calçados e tudo. Tinha a presença de elementos, as ervas amargas, o pão asmo, né? Ou seja, o pão sem fermento. Por isso que um pão sem fermento ele fica tipo um biscoito mesmo. Por isso que aqui se diz quebrou, né? Esse partiu, quebrou. Porque é um pão mais sequinho. A gente não precisa imaginar um pão de padaria como é feito hoje. Mas, enfim, é um pão sem fermento. E a morte de um cordeiro, com todas as características simbólicas. Um cordeiro sem defeito, um cordeiro que devia, nesta celebração, ser comido por todos daquela casa. Não podia sobrar, tinha uma série de detalhes. E, e aspergido, mais importante, o sangue daquele cordeiro aspergido nos umbrais das portas. Simbólico também, né? A gente pode dizer que o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, está aspergido na porta, né, da humanidade, da existência humana. O que acontece é que muitas pessoas não sabem disso. E não sabendo, não, ou na rejeição, né, na rejeição do entendimento deste sacrifício de Jesus, que é a Páscoa, a primeira Páscoa simboliza, eles não, não recebem os benefícios da cruz, deste sangue derramado e tudo mais. Mas nós escapamos da morte. Estamos num caminho de vida, num caminho de santificação, e a morte, lá, morte física. Estamos falando aqui de morte eterna. Então, tem um outro peso, né? Estamos livres, estamos nos livrando dia após dia, estamos nos reafirmando no caminho da vida eterna. Tudo por causa da obra de Jesus. E aí é muito interessante que durante todo esse período houve interrupções na peregrinação, no desvio de Israel, né? Mas quando havia um avivamento em Israel, a Páscoa era retomada, junto com o culto, com a leitura da Torá e tudo mais. E, e eles conservavam, então eles celebravam. E nos dias de Jesus, a gente chama a última ceia, porque é a última ceia de Jesus. E aí, ocasião, hoje a palavra é simbólico, né? Símbolo. Não podia ser mais simbólico que naquela ocasião que estava celebrando o Pessá, né? A saída, a passagem de Israel do Egito, um grande livramento, aonde teve o elemento do sangue derramado de um cordeiro. Jesus pega o pão e traz um outro símbolo. E o que Jesus está falando? Está falando do seu sacrifício. Ele é o cordeiro. Por isso que no Novo Testamento Jesus é chamado de Cordeiro Pascual, né? Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele toma a mão de um outro símbolo, parte o pão e diz, ou diz não, significa a morte vicária dele, né? Por toda a humanidade.
É tão sério que o apóstolo Paulo diz que quem come hoje essa ceia, que não é mais a Páscoa, mas é uma ordenança que Jesus mandou e que não tem mais os elementos de ervas amargas, pão sem fermento e o sacrifício de um cordeiro, não tem mais, porque não é mais a Páscoa. É uma ordenança que Jesus trouxe, que os elementos são pão e vinho, simbolizando o seu corpo e o seu sangue. E neste simbolismo é tão sério que não se pode profanar. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, que é também um outro simbolismo, o corpo de crentes, mas também ecoa sobre o próprio corpo do Senhor Jesus. Então, quem toma sem discernimento, sem noção, né, profana a ceia do Senhor, lança vergonha para o corpo de crentes, o corpo de Cristo, mas lança vergonha também sobre essa morte física de Jesus como sacrifício pelo nosso pecado, né? Então é uma morte tremenda, porque é vicária, é salvífica, é substitutiva. Jesus tomou o nosso lugar, é redentora, porque Jesus pagou um preço, né, de redenção. E aí tem uma série de características. É por isso que hoje um dos pastores, nas ceias, nas congregações, pequenas ou grandes, não importa, quando ele parte o pão, ele está remontando, não a Páscoa, mas remontando esta que chamamos última ceia. E a gente não é um ato fúnebre, é um memorial, é diferente. E é, segundo as palavras do apóstolo Paulo, recordar que Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, que derramou seu sangue por nós, né? E também estamos anunciando a sua vinda, porque o corpo continua sendo corpo e é um corpo que vai se unir ao cabeça, né? Vai se reencontrar um dia. É um anúncio da volta de Jesus. Deus te abençoe a pensar nestas coisas. Pensar na importância e de como Deus lindamente usa os elementos, as ocasiões para trazer um simbolismo que pode ser compreendido por qualquer um em qualquer época, e um simbolismo dos quais, ou no qual, né, estamos inseridos enquanto corpo do Senhor. Que Deus te abençoe. O corpo físico de Jesus foi partido por nós, para que ele compusesse um corpo seu. E a gente celebra o partir do seu corpo numa entrega por todos nós. Chamamos isso de comunhão. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela morte, obediência de Jesus, entrega de Jesus. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos reuniu em um corpo que não queremos profanar, mas antes queremos proclamar o tempo todo o advento de Jesus, sua vinda, mas principalmente a sua morte. Nos ajude a obedecer a Ti. Oro no nome de Jesus.